Isaías 46, verso 9 e verso 10. Antes de iniciarmos o Gênesis, abra a Bíblia em Isaías 46, verso 9 e verso 10. Que digo, meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Observa o detalhe do verso 10. Que anuncie o fim desde o princípio, desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Observa que o Senhor, ele está dizendo, ele anuncia o fim das coisas no início delas, ou no princípio delas. Eu vou anunciar no início aquilo que eu quero revelar no fim. Então, se eu quero entender alguma coisa do fim, eu preciso entender aquilo que ele falou no princípio. Deu para pegar a ideia do texto? Se eu quero compreender as coisas do fim, eu preciso entender o que ele falou no início, o que ele falou no princípio. Então, o que acontece? Nós não podemos estudar Deus, não há como estudar Deus. Na aula de teontologia que eu liberei essa semana, eu falei, falando sobre a existência de Deus, o que eu disse? Eu disse que não dá pra gente provar Deus cientificamente. Né? Não tem como provar, porque ninguém viu a Deus. Então nós não podemos estudar Deus, mas nós podemos estudar suas manifestações. Nós podemos estudar as suas características. Nós podemos estudar as manifestações de Deus através de seus feitos, através das coisas criadas. Então observa, ainda no verso 10 ele diz, o meu conselho será firme. Esse conselho que ele está falando aqui são as leis que ele pré-estabeleceu. Ok? Isso vai ser muito importante para umas aulas daqui à frente, para você entender sobre esse conselho que ele está falando, que são as obras prescritas dele. Ok? O que precisamos entender? Para sabermos como que é o fim, precisamos nos atentar ao início. Tá? Por isso que nós vamos iniciar em Gênesis. Então, nós vamos estudar a priori, né, os 4 capítulos de Gênesis, porque o resumo de toda a história da humanidade está contida nesses 4 capítulos primeiros. Então, se eu quero compreender a Bíblia no âmbito geral, ou se eu quero compreender a Bíblia, entender ela num contexto, num nível de revelação mais profunda, eu preciso compreender esses 4 capítulos de Gênesis. Senão, eu vou ficar perdido nas profecias do resto do livro. Então, agora, tendo entendido isso, nós vamos voltar e vamos ler Gênesis 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto. Quando nós lemos esse texto, no princípio criou Deus os céus e a terra, qual é a ideia que a gente tem de cara? Que no início, Deus criou os céus e a terra, sim ou não? Essa é a ideia que a gente tem. Então, quando a gente lê no princípio criou Deus os céus e a terra, a ideia que a gente tem, e quando a gente faz uma leitura superficial e sem consultar o restante da Bíblia, a ideia que a gente tem aqui é pensar nessa ideia de princípio como sendo o início. Só que, nesse momento de Gênesis 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, a contagem de tempo, a contagem de dias cronológicos, de 24 horas, manhã e tarde, não existem, porque a contagem do tempo só veio a partir do 4º dia da criação. Observa, a contagem de tempo só veio a partir do 4º dia da criação, ou seja, na criação dos grandes luminares, do Sol e da Lua, que foi no 4º dia da criação. Então, o que eu estou querendo ponderar com os irmãos, de um ponto de vista bíblico, que está espalhado por toda a Bíblia. Então já marca aí, no princípio, marca na sua Bíblia, no princípio. Eu não sei se na Bíblia de vocês, esse no está em letra, se for uma Bíblia boa, vai estar em caixa alta o no. O no vai estar em maiúsculo. Ok, é importante a gente fazer essa observação, por quê? Porque esse no em caixa alta não está aí simplesmente por acaso, não está aí simplesmente por estar. Está aí porque existe algo profundo e profético nesse texto. Esse no princípio não está falando do tempo em que foi criado. Está falando de um lugar onde foi criado. Ou seja, deixa eu tentar explicar para os irmãos. O no princípio
não está demarcando o tempo. Esse no princípio não está demarcando uma contagem cronológica. Esse no princípio está falando de um lugar. O no princípio é um local. Esse no princípio está falando de um lugar em que tudo foi criado. Tem um microfone chiando, será qual que é? Será que é o meu? Deu pra pegar a ideia do que eu tô querendo mostrar pros irmãos? Tá ouvindo? Ah, agora foi. Deu pra pegar a ideia da ideia do princípio? Então, a ideia de no princípio não está falando de tempo, está falando de um lugar. E nós vamos ver isso na Bíblia agora. Mas eu só preciso que os irmãos entendam isso. Vamos ler Apocalipse 3,14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, ou a igreja de Laodiceia, escreve: isto diz o Amém. Esse Amém é o próprio Cristo. Tudo que vamos falar aqui agora está falando de Jesus. Então, Jesus, ele é o Amém. Então, isso está dizendo quem? O Amém. Quem é Amém? Jesus é o Amém. Isto diz a testemunha fiel e verdadeira. Então, Jesus também é a testemunha fiel e verdadeira. Observa o texto. Assim diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ou seja, esse princípio da criação de Deus. Por que o princípio da criação de Deus? É importante lembrarmos que na eternidade o tempo não é contado. Na eternidade não existe tempo. Agora observa, pessoal. Observa. O no princípio, Apocalipse 3,14, está falando que Jesus é o princípio da criação de Deus. Ou seja, ele é o princípio da criação. Por quê? Porque ele é o princípio da criação. Nele foi criado tudo. Vamos ver um texto em Colossenses 1,12. Eu preciso que a mente dos irmãos comece a se expandir para a gente chegar na ideia. Como na eternidade o tempo não é contado, ou seja, não tem início, não tem princípio na eternidade, e Deus é um ser eterno, Gênesis 1, verso 1, está dizendo que em Cristo os céus e a terra foram criados. Ou seja, tudo foi criado nele, tudo foi criado em Cristo. Ele é o local, ele foi o ambiente, ele foi o local onde tudo foi criado. Capítulo 1, verso 12, eu vou ler a partir do verso 12, do 12 ao 16. Dando graças ao Pai, que nos tirou, ou que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ou seja, ele nos tirou, ele nos trouxe para sermos participantes, tomar posse da herança. Verso 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Verso 15. O qual é a imagem do Deus invisível. Essa imagem do Deus invisível vai ser muito importante para nós nas aulas a seguir. Então, fica muito atento. A imagem do Deus invisível. O primogênito de toda criação. Verso 16. Aqui que nos importa. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Marca aí, porque marcam nele. Ou seja, nele foi criado tudo que há no céu e na terra, coisas visíveis e invisíveis. Tronos, dominações, potestades, principados, tudo isso foi criado nele. Mas também não só nele, foi criado por ele e para ele. Tá dando para pegar aí, crente? Vamos ler Atos 17, verso 28. Atos 17, 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Observa. Nele vivemos. Nele nos movemos e também nele existimos. Aleluia! Você vive? Vivo. Então você vive dentro dele, você vive nele.
Você se move? Ah, eu me movo. Ó. Então você move dentro dele. Você existe? Eu existo. Então você existe dentro de Deus. Não sei se você tá... Não sei se esse nível de revelação é capaz de você conseguir entender. O que a Bíblia está dizendo é que tudo foi criado dentro dele. Ele é o no princípio. E no princípio criou Deus todas as coisas. No princípio, em Cristo, foi criado tudo. Deus é maior do que tudo. Deus é maior do que tudo. Então, se Deus criou alguma coisa em algum lugar que já existia, independente de Deus ou fora de Deus, sem ser criado por ele, por exemplo, Deus vai criar as coisas em um lugar que não foi criado por ele. O que isso significa? Isso significa dizer que esse lugar já existia antes de Deus. E nada pode existir antes de Deus. Por que não? A ideia é simples. Se alguma coisa existe antes de Deus, logo em tempo essa coisa é maior do que Deus. Mas nós sabemos que Deus é maior do que todas as coisas. Mas se Deus criou alguma coisa em algum lugar fora dele, em algum lugar que existia fora de Deus, significa que essa coisa, esse lugar existe antes de Deus. E nada existe antes dele. Então, todas as coisas para serem criadas, não tem outro lugar para serem criadas a não ser nele. Tá dando para entender? Então, assim, entenda uma coisa, pessoal. É impossível aplicar o princípio enquanto tempo, enquanto início para Deus. Porque quando é que Deus tem início? Quando é que Deus tem princípio? Se tratando de tempo. Ele não tem. A própria Bíblia vai dizer que ele não tem. Ele é de eternidade a eternidade. Então não dá para... Deus, Cristo, ele não tem início. Deus não tem princípio. A própria Bíblia diz que ele não tem nem princípio nem fim de dias. Hebreus fala sobre isso. Então não tem como a gente aplicar tempo para Deus. Porque ele é eterno, ele vai de eternidade a eternidade. O tempo só existe para nós. Tá dando para pegar? Então, aonde nós existimos? Dentro dele. Só que agora há algo mais louco. Se eu perguntar para você agora, nesse momento assim, falar assim, irmão Beto, irmã Patrícia, nesse momento, aonde Deus habita? Onde ele faz morada? Dentro de você, dentro de mim, dentro dele. Agora olha que louco. Acho que é sua internet ainda não, Vasta. Agora observa. Se ele habita dentro de mim, como que isso é possível? Deus olhou para a terra e ele não achou uma casa que ele pudesse fazer morada. Lembra que nós lemos agorinha ali que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas? Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Se ele não habita em templos feitos por mãos de homens, qual é o lugar que ele achou para poder fazer morada? Então ele escolheu nós para fazer morada. Então nesse momento ele habita dentro de nós e nós habitamos dentro dele. Nós moramos em Deus e ele mora em nós. Nós moramos em Deus e ele habita em nós. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Glória! Porque esse nível de revelação é capaz de nos transportar para outro lugar, para outro nível. Se eu conseguir compreender essa revelação, o meu comportamento como servo de Deus vai subir. Nós vamos para outro nível. E aqui nosso entendimento precisa subir. Vamos ler 1 Coríntios 6,19. Vai ficar mais fácil ainda para a gente conseguir entender a ideia. Não tá dando aí, irmão Beto? Irmão Beto. Observa. O vosso corpo é o templo do Espírito, que habita em vós, proveniente de Deus. Ou seja, a ideia é simples. A ideia do texto é simples. Deus é sua casa. E você é a casa dele. Se nós moramos nele, ele também mora em nós. E aqui nosso entendimento precisa subir um pouco. Aqui a gente precisa avançar um pouco. Subir o nível. Por quê? Porque o negócio vai começar a ficar estreito. Por quê? Por exemplo, a questão do pecado. Um exemplo é a questão do pecado. Quando a pessoa diz assim, se eu pecar, Deus vai ver o meu pecado. E, geralmente assim, vou sair, vou pecar, Deus vai ver o meu pecado. Irmão, a gente tem que entender o seguinte. Quando nós pecamos dentro de Deus, porque nós estamos dentro dele. Então, o nível é muito mais alto. O nível é muito maior. Ao mesmo tempo em que Deus está dentro de nós, nós estamos dentro dele.
Então a ideia, se eu pecar, Deus vai ficar vendo meu pecado. Não, se eu pecar, eu vou estar pecando dentro de Deus. Entenda. Se essa informação se tornar uma revelação no seu espírito, você vai começar a enxergar a sua vida de uma outra forma. Porque qual é a pergunta que eu faço desde que eu entendi essa revelação? A minha pergunta sempre é: como é que eu estou me comportando dentro dessa habitação? Como é que eu me comporto dentro da habitação? Se eu habito dentro de Deus, se eu penso, eu não vou pecar, ou eu vou pecar, se eu pecar, Deus vai ver meu pecado. Não. Se eu pecar, eu vou estar pecando dentro de Deus. Não só pecando dentro de Deus, como Deus também dentro de mim. Então, se essa informação se tornar uma revelação, o meu nível vai subir para outra, a minha compreensão o meu comportamento de vida vai para outro nível. Como é o nosso comportamento dentro dessa habitação? Ao mesmo tempo em que Deus está dentro de mim, eu estou dentro dele. Aí, ainda em 1 Coríntios 6, lê para mim aí, verso de número 18, porque é isso que Paulo está falando. 1 Coríntios 6, verso 18. Olha quem está falando, se você peca com fornicação, você peca contra o próprio corpo. Aí ele vai completar no verso 19. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito? É isso que Paulo está falando aqui. O que Paulo está falando aqui, em 1 Coríntios 6, 18 e 19, ele está dizendo o seguinte, tome cuidado, porque Deus está dentro de você, e você está dentro de Deus. Cuidado com a morada de Deus e com a sua morada. Consegue pegar? Então nós estamos dentro de Deus, mas ao mesmo tempo que nós estamos dentro de Deus, Ele está dentro de nós. E como é que eu tenho me comportado dentro dessa habitação, dentro dessa morada? Qual é o meu comportamento? Como eu tenho agido? Alabaraçai. Aí eu vejo às vezes uns crentes, que vivem atemorizados, vivem com medo, vivem dizendo, pastor, Deus me abandonou, Irmão, como Deus te abandonou se você habita dentro dele, ele habita dentro de você? É impossível Deus te abandonar. Não cabe a ideia de um Deus que nos abandona, uma vez que eu tenho esse nível de revelação que eu estou dentro dele. Aí eu entendo quando é que o salmista diz, se eu for no inferno, lá ele está, se eu for no fundo do mar, lá ele está, se eu for no mais alto dos céus, lá ele está. Por quê? Porque tudo habita dentro dele. Então, para onde eu for, eu vou estar dentro dele. Não tem como fugir. E não tem como Deus te abandonar, porque ao mesmo tempo que eu estou dentro dele, ele também está dentro de mim. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, isso é uma revelação que transforma o nosso modo de viver. Por quê, pastor? Porque você estando nesse esconderijo, aonde há descanso, nada pode te tocar, aleluia! Esse é o verdadeiro esconderijo, quando eu tenho essa compreensão, essa revelação. É uma troca de casa, você habita nele e ele habita em você. Será que tem alguma coisa que está fora do controle de Deus, gente? Nada foge do controle dele. Aleluia! Aleluia! Espírito de vida. Naramarasai candiplomi narabaracandarasai. Imagina o tamanho, gente, desse Deus. Ele criou tudo nele para que habitássemos nele. E ele olhou para a terra e disse, eu não vou habitar em templo feito por mão de homem, mas eu vou habitar dentro dele, dentro dela. Nada foge do controle dele, nada. Não importa o quanto a gente acha que ele nos abandonou, que ele nos esqueceu. Não tem como, ele está olhando e está dizendo, não filho, não filha, eu estou bem aqui dentro de você e você está bem aqui dentro de mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Espírito de vida. Glória a Deus. Tua presença é maravilhosa, Senhor.
Agora vamos ler João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Observa, o no princípio não está falando de tempo. Não está falando de tempo. Por quê? Porque, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Se o Verbo é Deus, logo não pode ter princípio. Se o Verbo é Deus, logo não pode ter princípio. Porque o que o texto está dizendo é que tanto o verbo quanto o princípio é a mesma pessoa. Aleluia! Porque a ideia, gente, é simples. É simples. Se o verbo é Deus, e Deus é de eternidade a eternidade, logo ele não tem princípio enquanto início. Ele não tem início, ele não tem princípio. É o que está escrito em Hebreus 7, verso 3. Não tendo princípio de dias nem fim de vida. Ele não tem princípio. Ele não tem, porque ele é eterno, ele é de eternidade a eternidade. Então, tanto o verbo quanto o no princípio é a mesma pessoa, em João 1, verso 1. Verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Aqui, já o no princípio do verso 2 está falando de tempo, aqui já é tempo. Porque o verbo está denota tempo. Tá dando para pegar? O tempo em que ele estava. Ou seja, no princípio estava com Deus. O tempo em que ele estava com Deus. Então aqui entra o verbo. Então aqui está falando de tempo. Então a gente precisa ter esse entendimento. O verso de número 2, o princípio do verso 2 e o princípio do verso 1 é diferente. O princípio do verso 2 é tempo. O princípio do verso 1 é o verbo. Consegue entender? Verso de número 3. Todas as coisas foram feitas por ele. Ou seja, trabalho nele fez. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Observa. E por que sem ele? Se ele não existir, nada se fez. Por que se ele não existir, nada se fez? A ideia é simples. Porque tudo foi feito nele. Se tudo foi feito nele, logo, se ele não existe, nada existe. Pegou ou não, crente? Eu não sei se você está entendendo. Não sei se você está entendendo. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Por que sem ele? Se ele não existir, nada se fez. Porque tudo foi feito nele. Logo, se ele não existe, nada existe. Consegue compreender? Então, tudo que existe, existe nele. Então, observa. O no princípio de Gênesis 1, verso 1, por si só, no original do texto, já denota um local, uma parte selecionada. Então, o no princípio é o local da criação de todas as coisas. Tudo foi criado nele e por ele e também para ele. Irmãos, a informação é fácil de receber. Difícil é receber a revelação. E é isso que vai mudar a tua vida. É a revelação, não a informação. Você consegue acreditar que nesse exato momento, enquanto você participa dessa aula, você está dentro de Deus? Você está dentro de Deus nesse exato momento? Você consegue crer nisso? Quando você for dormir daqui a pouco, você vai dormir aonde? Dentro de Deus. Quando você for trabalhar amanhã, você vai trabalhar onde? Dentro de Deus. Você anda onde? Dentro de Deus. Você caminha, você se move dentro de Deus. Foi o que nós lemos. A Bíblia diz que nele nós nos movemos, nele nós existimos, nele nós vivemos. Eu declaro, em nome do Senhor Jesus, que você vai experimentar um descanso tão grande se você receber esse nível de revelação, que nada, absolutamente nada, será capaz de tirar a tua paz. Absolutamente nada. É por isso, crente, é por isso que eu levo a minha vida na paz. Porque eu entendo que eu habito dentro de Deus e Ele habita dentro de mim. Nada pode tirar a tua paz. Nada, absolutamente nada. E é exatamente tendo esse nível de revelação que eu entendo Filipenses 4:7, que é a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aleluia! Você vai experimentar um nível de paz extraordinário. Acredite, crente, nada fugiu do controle do Senhor, nada fugiu do controle dele. Nada, absolutamente nada. Então pega as suas preocupações e lança diante do Senhor e entrega, Senhor, eu estou dentro do Senhor, eu vou descansar agora, Pai, dentro de Ti. Esse lugar de descanso, esse lugar de habitação.
Senhor, toma toda a minha ansiedade diante do Senhor. Aleluia! Amém, crente? Deu para pegar? Então, hoje nós falamos sobre o princípio como o local onde tudo foi criado, ou seja, nele. Mas o texto também diz que foi por ele e também para ele, né? Então, na próxima aula, nós vamos começar a falar exatamente sobre o trabalho que ele teve para criar, ou seja, o por ele, né? Então, a Bíblia mostra Cristo trabalhando na criação. E depois, nós vamos ver também o objetivo, que é o para ele, né? Então, nele, o por ele e também para ele, tá? Nós vamos ver isso tudo em detalhes. Amém, crente? Ficou claro? Qualquer dúvida, é só deixar sua mensagem aí nos comentários, que eu vou estar respondendo aí. Amém? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.